E o tema da palavra de hoje é formando líderes através do discipulado. Formando líderes através do discipulado. E para a gente entender como que funciona, pastor, esse processo de formação de liderança, nós precisamos entender qual que é a essência do discipulado. E aí eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, verso 28, vai dizer assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ser fecundo, o que é ser fecundo aqui? Ser fecundo, trazendo para o contexto atual, ser fecundo para nós hoje é gerar filhos espirituais. Então não tem como a gente realmente projetar discípulos se a gente não aprender a ganhar vidas. Como que você vai discipular se você não sabe primeiro evangelizar? Então, primeira coisa, nós precisamos aprender o quê? A se conectar com pessoas. E a essência do discipulado tem a ver com isso. Agora, quando eu imagino o projeto original do discipulado lá no início da criação, Deus queria estabelecer sobre toda a terra a reprodução da sua imagem e semelhança. Era a essência de Deus, era essa a respeito do discipulado. Por quê? Porque no 1:26 ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E logo no verso 28 da palavra de Deus, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, agora que você já tem a minha imagem, a minha semelhança, e pode refletir a minha glória por sobre toda a terra, eu quero dizer para você, agora, sede fecundo e multiplique-se. Se multiplique sobre toda a terra. Então imagino que, a partir de Adão iria discipular os seus filhos, e os filhos dos seus filhos iam discipulando uns aos outros, até chegar em todos nós. Agora, imagina se esse projeto lá no início seguisse o fluxo normal. Porque Adão, praticamente ali você vê, ele era o quê? Um cabeça de raça. Adão era aquele que ia reproduzir toda a espécie. E assim poderíamos ver uma sociedade transformada. Imagine uma sociedade, seja por qualquer classe social, por todas as classes sociais, nós podendo ver, sabe, o caráter, a imagem e semelhança de Deus sendo reproduzida sobre toda a terra. Seria poderoso. Então, me faz lembrar que o discipulado tem uma essência na paternidade. Isso era para ter sido feito de pai para filho. E como isso foi quebrado lá, porque quando a gente pensa nesse ser fecundo e multiplicai-vos, ser fecundo para nós no contexto de hoje é gerar filhos espirituais. Mas multiplicar-se é reproduzir o caráter, a imagem, a semelhança. Multiplicar-se fala de discipular. Porque eu tenho um filho de 3 aninhos, ele é a coisa mais linda, glória a Deus, a cara do Pai do céu. Aí você imagina comigo que o Kalel, que é o meu filho, imagina se eu gero o Kalel. Eu gerei o Kalel, eu fui fecundo, certo? Mas se eu passo irresponsavelmente o Kalel para ser cuidado pela minha mãe, quem vai se multiplicar no Kalel não sou eu, vai ser a minha mãe. Por quê? Porque ser fecundo é só gerar o filho, mas multiplicar-se no outro tem a ver com a proposta do discipulado. E por isso que uma essência muito forte do discipulado é essa questão da paternidade espiritual. Não de um paternalismo, de se sentir dono das pessoas. Jamais. Porque o pai empodera os filhos para voar. Igual a mamãe águia, né? Ela embala o filho para voar. Nós queremos ver isso, sabe? Essa graça de Deus fluindo sobre os nossos filhos. Sejam eles biológicos, sejam eles espirituais. E aí, quando a gente pensa nessa grande proposta do discipulado, entendendo que essa essência é a essência da paternidade de Deus, a gente imagina que isso não se frustrou. Porque quando Adão pecou, aquela matriz se desconfigurou.
E no momento que a matriz se desconfigurou, Deus não podia contar com a reprodução daquela matriz, especificamente sobre toda a terra, no seu projeto original. E aí, quando eu penso no projeto original de Deus, eu imagino que ele foi restituído em Cristo Jesus. Biblicamente, nós sabemos disso. Isso é uma base de linha teológica. O nome disso se chama aliancismo. Agora, imagina comigo, quando Jesus morre lá na cruz e ele estabelece através dos seus discípulos, olha, Mateus 28, 19, ele fala assim: portanto agora, ide de todas as nações e vai o quê? E faça o quê? Façam discípulos. Por quê? Porque a partir de mim nasce um novo Adão. Porque o apóstolo Paulo, ele vai soltar essa expressão, dizendo Jesus, se referenciando a Jesus como o último Adão, lá na carta aos Coríntios. Olha o que o Paulo fala lá na carta aos Coríntios. É interessante, ele diz em 1 Coríntios 15, no verso 45, pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o celestial, tais também os celestiais. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o quê? Que Jesus veio como quem, irmãos? Como o último Adão. E por que ele aponta para Jesus como o último Adão? Se Adão, na verdade, foi talvez um péssimo exemplo, né? Se Adão pisou na bola. Não, ele não está apontando para o comportamento de Adão. Ele está apontando Adão como cabeça de raça, como a matriz de um livro. Se essa matriz estiver errada, todas as outras cópias desse livro estarão erradas. Então, o Paulo está apontando para Adão aqui, não na questão comportamental, mas na questão de que Cristo agora é o cabeça de toda a raça. É esse tipo de homem que eu quero reproduzir sobre toda a terra. Agora, imagina aqui comigo, esse Adão é o Adão que Deus aponta como modelo. E esse próprio Adão chega agora para os seus discípulos e fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Agora que eu consegui transferir o meu caráter em vocês, da minha vida em vocês, caminhei com vocês por esses anos, juntos, lado a lado, caminhando. Que discipulado, convenhamos, discipulado é caminhar junto. Fala para o seu irmão aí, discipulado é você me convidar para uma pizza também, irmão. Aleluia. Eu aceito o convite para o churrasco. Quem não aceita aí, né, irmãos? Que bênção. É maravilhoso. Paz, a gente discipula meio aleluiado. Glória a Deus. É muito bom. Então eu imagino que quando a gente pensa nessa caminhada do discipulado, eu vou entender que é o seguinte, para eu cumprir o propósito do projeto original, que é reproduzir discípulos por toda a terra. E nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, irmãos. Porque pensa numa igreja focada em discipulado. Essa igreja é focada em discipulado. E uma igreja, quando ela é focada em discipulado, ela começa a se multiplicar. O DNA de Cristo começa a ser multiplicado sobre toda São Paulo. E aí nós podemos ver uma igreja pujante, uma igreja forte, uma igreja prevalecente, uma igreja que vai ter a essência do DNA de Cristo. E vai ter realmente essa linguagem do próprio Jesus. Essa linguagem que vai transformar toda a terra. Então, rapaz, aqui a garganta fica seca mesmo. Aleluia. Agora, imagine aqui comigo, quando a gente pensa nessa essência do discipulado. Pastor, como que eu posso atingir o projeto original? Primeira coisa, como você pode atingir o projeto original? De realmente fazer discípulos, eu vou multiplicar-se, desde lá do Gênesis, eu vou me multiplicar em outros, mas eu preciso fazer isso agora com uma ordenança muito clara, de todas as nações.
e como eu preciso alcançar essa relevância exponencial. De todas as nações é muita gente. De todas as nações fala de quantidade. Fala de muitos filhos que Deus quer ver a sua imagem sendo expandida sobre toda a terra. Sabe? A sua glória invadindo toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. É muito poderoso a gente imaginar isso. Agora, como fazer isso? Primeira coisa, você precisa selecionar uma equipe. E aqui eu quero, seguir os passos de Jesus. Porque Jesus estava pregando para a multidão. E aí eu quero te dizer, como que eu posso selecionar uma equipe? Como podemos selecionar essa equipe para que a gente possa alcançar esse projeto de realmente expandir discípulos e discípulos, milhares e milhares de discípulos por todas as nações? E você talvez não precisa pensar, talvez, pastor, talvez eu não me sinto capacitado, preparado a fazer milhares e milhares. E eu quero dizer para você, talvez você fazendo 2, 3 discípulos, já é possível chegar em centenas de discípulos. Fazendo 2, 3 discípulos. Então, eu quero te encorajar nessa proposta do projeto original. Agora, como que eu posso selecionar essa equipe? O que Jesus fez? Você vai comigo lá em Mateus capítulo 9, no verso 35, olha o que Jesus fazia. Jesus andava por todas as cidades e aldeias da região, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino, e curava toda a casta de doenças e enfermidades. Ao ver multidões, sentiu grande compaixão, pois não sabiam o que fazer, nem onde procurar auxílio. Eram como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é vasta e os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores para ela. Olha o que Jesus fez. Primeira coisa para selecionar a sua equipe. Jesus começou a curar muita gente. Jesus começou a pregar o evangelho por toda parte. Jesus começou a se conectar com muita gente. Jesus começou a influenciar a sociedade. Jesus começou a se infiltrar na sociedade, expandindo o anúncio do reino de Deus e realmente trazendo essa vida do reino dos céus para a terra e ali manifestando a sua graça a todos pelos quais ele encontrava. Então, a primeira coisa para a gente selecionar uma boa equipe é a gente se conectar com o maior número de pessoas possível. Se conecte com o maior número de pessoas possível. O que eu fiz aqui em São Paulo? Irmãos, eu não conhecia ninguém, irmãos. Depois, carioca, morando muito tempo no Pará, e agora em São Paulo, irmãos, sem faz ideia, loucura na minha cabeça. Então, eu comecei a captar paulistanos. E, rapaz, eu sou muito fã dos paulistanos, meu Deus do céu. O povo educado, povo lindo, rapaz, cheio do Espírito Santo. E o pior que eu falava assim, rapaz, aqui é o melhor trânsito do Brasil. Aí eles, não, pastor, você está louco, o trânsito aqui, eles não se acham educados. Eu falei assim, por que você não morou em Goiânia? Por que você não morou em Santarém? Você não morou nessas cidades. Você não morou em Belém. É isso aí entender. Então deixa eu dizer, rapaz, eu admiro os paulistanos. É sensacional. E eu comecei a me conectar com os paulistanos. Eu lembro a primeira vez que eu fui na 25 de março aqui. Rapaz, quando eu olhei, tem um sobe e desce lá da 25. Rapaz, era tanta gente saindo parecia sair debaixo da terra. Assim, meu Deus, eu nunca vi tanta gente na minha vida. E quando eu olhei, eu falei assim, Deus, eu entendi por que o Senhor me trouxe para cá. Porque eu amo pessoas. O meu coração queima por pessoas. Eu sou apaixonado por gente. E Deus tinha que me trazer para um lugar cheio de gente. É muita gente, irmão. Aqui o ser fecundo leva a sério. Essa igreja é uma igreja que não para de crescer. Na minha rede tem um monte de filho nascendo aí. Um monte de irmãs, está tudo aí gerando. Aleluia. Então imagina aqui comigo que eu comecei a me conectar com várias pessoas. E eu lembro que o meu primeiro life group foi com uma família do Habib's, que eu conheci dentro do Habib's.
Por que será, irmão, que foi do Habib's? Aleluia. Imagina. Agora, imagina aqui comigo que eu comecei a me conectar com várias pessoas. E com aquela família do Habib's, nós ganhamos vários funcionários do Habib's. Você acredita nisso? De tanto que a gente frequentava aquele Habib's. É porque eu tinha muito receio de andar com GPS quando eu cheguei aqui. Esse GPS, o Waze, ainda não estava bem produzido ainda não existia, talvez, 2016, e eu lembro que a gente andava com o GPS quadradinho, assim, esquisitão. E aí, eu me perdia, então para mim não me perder, eu ia no mesmo lugar. Então, eu comecei a me conectar com várias pessoas, e eu lembro que o meu primeiro life group eram 9 famílias do Habib's. De verdade, não estou brincando, eram 9 famílias. E a gente começou, sabe, a gerar aqui um avivamento, o começo do avivamento, e começamos a ganhar. Começamos a se conectar com todo tipo de gente. E aí eu falei assim, rapaz, nós temos várias pessoas. E aí eu comecei a selecionar a minha equipe. E comecei a fazer o que Jesus fez. Pregando, estava curando pessoas, Deus começou a fazer milagres. O Life Group já tinha 40 pessoas. E ali já tínhamos conectado várias vidas. Deus fazendo curas, milagres, pregando o Evangelho. E aí quando eu tinha já um certo número de pessoas, eu comecei a fazer o que Jesus fez. Em Lucas 6, no verso 12, vai dizer que Jesus se retirou por uma noite para orar por sua equipe. Está lá no texto. Olha o que Jesus fez. Pai, eu não estou te dando um conselho do que eu fiz, estou te dando um conselho do que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Ele começou, ele pegou, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite toda em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de quê? De apóstolos. Então, imagine aqui comigo. Jesus passou a noite inteira orando para selecionar o quê, irmãos? A sua equipe. E deixa eu te dizer, sem equipe, você não faz nada significante. Se você não tiver uma equipe, você não vai multiplicar o Life Group. Se você não tiver uma equipe, você não vai alcançar algo exponencial. Tem gente que foca em fazer um bom Life Group. Rapaz, é legal, um bom Life Group, é muito legal. Mas deixa eu lhe dizer, o foco principal deve estar em formar uma equipe excelente. E aí eu vou te dar alguns pontos de como que eu queria que fosse essa equipe. Só lembrando aqui de um detalhe para você, que eu passei no discipulado por um discípulo precioso, que está até aqui, o Jonathan. Passei no discipulado para ele. Eu falei para ele, ele falou, pastor, qual que é o segredo? Já tem várias pessoas no Life Group, o que eu faço? Aí eu falei, cara, para de orar só por pessoas. Legal orar por pessoas, mas ore por trabalhadores. Ora por trabalhadores. Porque tem muita gente que fala assim, a Seara é grande, pastor, mas trabalhadores são poucos, sabe? Aí ele usa o versículo como uma murmuração, mas não pegou a pérola do versículo. A pérola do versículo é, rogai ao Senhor da Seara, por quê, irmãos? Por trabalhadores. Se você não rogar por trabalhadores, Deus não envia. Então precisamos rogar por esses trabalhadores. Agora eu estou te ensinando como selecionar esses trabalhadores para a sua equipe. E aí eu vou te dar alguns passos importantes aqui. Primeira coisa que uma pessoa tem que ter para fazer parte dessa equipe poderosa, um coração ensinável. Eu não consigo discipular alguém que ainda não tem um coração ensinável. É super necessário a pessoa ter um coração disposto a aprender. Sabe aquela pessoa que você vai falar alguma coisa e diz, já sei, pastor, eu já sei. É tudo do fulano é já sei. Eu não gosto desse já sei. Até quando eu sei, eu digo que eu não sei. Para ver se eu não sabia mesmo. Porque senão você impede da pessoa jogar a pérola. Então assim, qualquer coisa que o pastor aí vai falar... Não, pastor, você já ouviu? Não, já ouvi, mas eu quero ouvir de novo. Me diz aí. Entende? Tem que ter um coração ensinável para aprender. O coração ensinável, ele não vai para o discipulado
Sabe, assim, tipo, bora ver o que esse discipulador tem a falar hoje. Não, ele vai para o discipulado já cheio de perguntas, irmão. Ele vai com a picareta para o discipulado. Para cavar o ouro. Sabe? Ele vai para cavar o ouro. Ele vai preparado para o discipulado. Um coração ensinável vai pronto para o discipulado. Outra coisa. Alguém proativo. Sabe? Alguém que não faz só quando a gente pede. Mas faz antes da gente pedir. O cara tem antevisão, ele está vendo antes de acontecer o problema. Pastor, tal coisa, se eu não acho que isso aqui precisa disso. Cara, precisa, ainda bem que você está me ajudando. Então, interessante que nós precisamos selecionar essa equipe. Então, primeiro, coração ensinável. Depois, uma pessoa o quê? Proativa. Terceiro, um coração transparente. Porque não existe discipulado profundo sem transparência profunda. E eu sei que existe o passo da confiança. É necessário primeiro estabelecer confiança para poder se estabelecer transparência. É preciso essa conexão de confiança dentro do discipulado. É super importante. E aí, a próxima característica dessa equipe é alguém fiel nas responsabilidades. Eu não consigo, trabalhar com alguém que, se eu pedir para fazer algo, eu não sei se essa pessoa vai fazer, eu vou ficar angustiado, irmão. Então, para que eu não fique angustiado, eu gosto de trabalhar com gente que é fiel, faz com excelência aquilo que foi pedido para ser feito. Agora, e por último, eu vou dizer, isso aqui talvez seria um dos pontos mais importantes. Alguém curado. E o que é para mim alguém curado? É alguém disposto, sempre disposto a perdoar e sempre disposto a pedir perdão. Irmão, se eu colocar... Eu já fiz isso, irmão. Colocar alguém na minha equipe que não era curado. E pensa no BO, irmãos. Trava a equipe, o céu fecha. Trava a equipe completamente, não tem como fluir. Porque a pessoa está lá, ofendida com a ovelha, ofendida com o irmão, ofendida com o pessoal da equipe. E aí eu falo, e aí, irmão, vai lá e resolve e tal, Mateus 18, ensina todo o passo. Não, pastor, não dou conta, não. Não dou conta nem de olhar na cara dessa pessoa. Então, você imagina comigo que, alguém que não é curado, ele primeiro precisa ser curado para poder se colocar na equipe. Ele primeiro precisa ser restaurado, então restaure essa pessoa primeiro. Não vamos desistir dessa pessoa. Não é isso que eu estou falando. Você está me entendendo, Eu estou falando de equipe de liderança. Você entende? Então todos nós precisamos, ter isso muito claro na nossa mente. E aí, eu digo para você, esse último ponto aqui, eu digo para você, não é para todo mundo, na verdade. Esse último ponto eu vou dizer, não é para todo mundo. Porque talvez Deus não te chamou para ser um pastor local. Mas para quem tem um chamado pastoral, eu vou lhe dizer, tem um outro critério. Eu só coloco na minha equipe, isso é o meu caso, tá? Não é para todo mundo. Isso é o meu caso. Eu só coloco na minha equipe quem tem chamado pastoral. Por quê, irmãos? Porque não tem como. Se eu quero realmente continuar atuando como pastor aqui, eu preciso crescer de forma exponencial. Porque esse é o propósito do projeto original que eu te falei. De fazer discípulos de todas as nações, de alcançar, eu fui chamado para pastorear milhares de pessoas. E nós já estamos chegando no primeiro milhar já. Agora, esse mês, chegamos. Você pode celebrar comigo? Aleluia! Você imagina comigo, irmãos, eu comecei com 2 casais. Eu comecei com um life group e eu quero dizer para você, não trouxe ninguém de fora. Eu respeito os pastores que já conseguiram trazer pessoas de fora, não trouxe ninguém comigo. Eu não tinha ninguém comigo, eu tive que formar uma equipe do zero. Do zero, irmão, com gente do Habib's. Agora imagina, chegar hoje a estamos agora varando mais de 70 life groups. Aleluia.
Imagina isso comigo, isso não são números, isso são vidas, que o destino eterno delas está sendo transformado para a glória de Jesus. Você celebra comigo? Irmãos, são vidas. Eu fiquei sonhando com isso. Agora, imagina comigo, nós podemos mais. E aí eu imaginei que eu tinha que escolher alguém que tinha um chamado pastoral. Por quê? Porque às vezes o cara, como pastor, ele fica travado porque ele tem uma equipe que não quer chegar onde ele quer chegar. É uma equipe que talvez vai liderar um bom life group. Vai ser um bom líder de life group. Mas ele não quer chegar onde ele quer chegar. E aí o cara vai ficar travado ali com aquela equipe. Por quê? Não que a equipe está pecando. É porque ele selecionou uma equipe que não quer chegar no lugar onde ele quer chegar. Que não tem o mesmo apetite ministerial, que não tem a mesma fome pelas vidas. Então, imagina comigo que, dentro desse processo de como selecionar uma equipe, eu quero te dar alguns pontos de como formar uma equipe. Você pode anotar aí? Como formar uma equipe? E aí, eu quero pensar com você. Primeira coisa, irmãos, o tempo passa muito rápido aqui. Eu não gosto daquele relógio não, irmãos. Está me botando pressão ali, não me deixando pregar. Agora, imagine aqui comigo. Primeiro ponto de como formar uma equipe: estabelecer alicerces. Para formar uma equipe é necessário estabelecer alicerces. E um dos alicerces fundamentais que você tem que estabelecer no discipulado da formação da sua equipe é relacionamento profundo com Deus. Se você não ensina a sua equipe a ter relacionamento profundo com Deus, sua equipe não fará nada. Porque João 15, no verso do 1 até o 15, até o 16, ele vai dizer sobre o dar fruto. E ele fala, em um dos versos de João 15, Jesus fala: se vocês não estiverem ligados a mim, vocês não poderão fazer nada. E aí eu digo para você, uma geração que não se volta à presença é uma geração que perdeu o temor. E aí eu quero dizer, nós precisamos cada vez mais sermos disciplinados, porque o temor a Deus, a reverência à obra de Deus, vem por se voltar à presença. Eu citei esses dias no nosso discipulado para o pessoal sobre a vida de Uzá. Por que Uzá tocou na arca? E quando Uzá tocou na arca, ele morreu. Porque ele tocou na arca de forma irreverente. E Davi estava trazendo de volta a arca ao templo. Agora imagina comigo, se ele passou anos debaixo de um governo que não priorizava a presença, Uzá, não priorizava a presença, qual que era o costume de Uzá? Tratar a presença de qualquer jeito. Porque ele passou anos debaixo do governo de Saul, que não priorizou a presença. Inclusive Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque se voltou totalmente a trazer a arca. Se voltou totalmente para a presença. Então, temos que estabelecer e definir a licença. Por quê? Porque senão, uma geração que não se volta à prioridade da presença, toca na arca de forma irreverente. A falta de relacionamento com Deus gera a falta de temor. E aí dá B.O., irmãos. Porque se o cara não tem reverência por não estar na presença, ele não vai nem te respeitar. Se ele não respeita Deus, dirá você. Então nós precisamos o quê? Voltar à presença. É muito importante isso. Isso são alicerces para você formar a sua equipe. Estabelecer alicerces é chave. O primeiro alicerce é esse relacionamento profundo com Deus. Ensinar a fazer isso. Eu tenho algumas pautas sobre isso, mas não vou falar. E aí eu quero dizer para você, o segundo ponto aqui é relacionamento com a família. O casamento estar alinhado. Não terceirizar o discipulado da sua esposa e o discipulado dos seus filhos. A minha esposa tem discipuladora. Mas o principal discipulador, depois do Espírito Santo dela, sou eu. Eu não vou terceirizar o discipulado da minha esposa e nem dos meus filhos. Não terceirize o discipulado dos seus filhos
para Paz Kids, para nenhum ministério de kids, além de que seja maravilhoso. Eu quero dizer para você, nós temos essa responsabilidade de discipular a nossa casa. Estou estabelecendo alicerces. Então, antes de querer discipular essa geração, discipule essa casa, porque essa geração só vai ser conquistada se a sua casa for uma referência para ela. Agora, imagina aqui comigo, o terceiro alicerce é estabelecer identidade, porque discípulos que não sabem quem são em Jesus, não vão a lugar nenhum. Qualquer coisa fica ferido, qualquer coisa fica ofendido, porque ele não sabe quem ele é em Cristo. Então, um dos alicerces, o primeiro é se voltar à presença, intimidade, relacionamento profundo com Deus, relacionamento saudável com a família. E o terceiro é estabelecer identidade de Cristo. Nós precisamos ter essa identidade. E aí, pastor, eu estabeleci esses alicerces. Por quê? Porque Jesus vira para o discípulo e faz uma pergunta. Quem vocês pensam que eu sou? E quem que responde a pergunta? O Pedrão. O Pedrão fala assim, eu sei quem tu és. E fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para o Pedrão e fala assim, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Então, a partir de hoje, Simão, o teu nome não é mais Simão. Eu troco o teu RG. Porque quem descobriu quem eu sou, descobriu quem nasceu para ser. Não tem como ser a mesma pessoa nunca mais. Quanto mais você mergulha na pessoa de Jesus, quanto mais você mergulha em quem Jesus é, e são muitas coisas daquilo que Cristo é, eu quero dizer, eu vou me apropriando de quem Ele é. Eu vou me apropriando da sua longanimidade, eu vou me apropriando da sua mansidão, eu vou me apropriando da sua humildade, eu vou me apropriando da sua generosidade, eu vou me apropriando de quem Ele é. Quem Ele é, eu nasci para ser. Por quê? Não, assim, plagiando diz as cópias, mas é para ser uma cópia de Jesus. Nós nascemos para ser o quê? Cópias de Jesus. Lá o projeto lá da imagem e semelhança, lembra? E aí logo a ordem foi, sede fecundos e multiplica essa imagem, essa semelhança. Foi isso. Então estabelecer identidade é fato. Agora, a segunda coisa que eu faço no discipulado para formar essa equipe. Primeiro, estabelecer alicerce. Segunda coisa, transferência de mentalidade. Romanos 12 vai dizer que o Paulo vai falar sobre que a transformação de alguém vem pela renovação do quê? Se não tiver transferência de mentalidade, não há mudança de comportamento. E aí eu quero dizer, a primeira transferência de mentalidade é transferência de amor. A mentalidade de amor aqui, ó. Essa mentalidade de amor precisa ser estabelecida no discípulo. E o que é a mentalidade de amor? O amor, ele é o oposto do egoísmo. O amor é fazer o discípulo parar de olhar para o seu próprio umbigo e olhar para as outras pessoas ao redor. O amor é pegar o discípulo pela mão e ensiná-lo a servir. Rapaz, eu vou ter que citar o Jonathan de novo, vocês não se importam, não? Mas o Jonathan, ele é um discípulo que cresceu muito. E é interessante, eu peguei o Jonathan pela mão e ensinei a abordar pessoas aqui no culto. Pegamos pela mão e a gente ficava todos os cultos aqui, porque ele quis isso, essa fome, esse apetite. Peguei o cara pela mão, ensinei a abordar as pessoas, ensinei a se comunicar com as pessoas, ensinei a se conectar com pessoas, ensinei a ganhar pessoas para Jesus, ensinei a integrar essas pessoas, ensinei a consolidar e ensinei a formar líderes. Hoje já são 25 live group com você, né? Aleluia. Glória, dê uma salva de palmas para Jesus, né, irmão? Glória a Deus. Eu fico aleluiado com essas coisas. Não sei você, irmão. Que é isso? Agora, imagina aqui comigo. Essa transferência de amor é fazer ele olhar para os outros e ter uma linguagem assertiva de amor. Porque no Gálatas 5, a Bíblia vai dizer que nós cremos numa fé que atua pelo amor, porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor.
O amor é contrário ao egoísmo. Dentro da mentalidade do amor, existe a mentalidade do servir. Existe a mentalidade de integrar. Existe a mentalidade de se importar. E deixa eu lhe dizer, as pessoas só vão se importar com o que você diz até perceberem o quanto você se importa com elas. Sabe, a mentalidade de se importar com as pessoas, de dar atenção devida com as pessoas, de não conversar com as pessoas só por conversar, porque deixa eu lhe dizer, as pessoas sentem você. Elas sentem quando você comunica com elas, se você as ama de verdade. E você precisa transbordar desse amor. É lógico que o segredo está na vida relacional com Deus, na vida vertical. Porque quanto mais revelação eu tenho do amor dele por mim, mais amor pelos outros eu transbordo. Agora, imagina aqui comigo, uma outra transferência de mentalidade é uma mentalidade de fé. Diga, uma mentalidade de fé. Então, da mentalidade de fé, eu acredito que é o seguinte, a fé é uma visão. A fé vem pelo ouvir a palavra. Agora, quando eu escuto a palavra, é estabelecida a visão do reino na minha mente. Então, a fé ouve, crê no coração e fala com a boca. Esse é o ciclo da fé. Então, nós precisamos ouvir a mensagem, ter a visão clarificada e aí falar a fé. A fé precisa ser falada. Deixa eu te dizer um segredo aqui para você. Tudo que você vive hoje na sua vida, acredite em mim, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas tudo que você vive hoje na sua vida é fruto do que você fala. Tem algumas áreas que você não gosta na sua vida, quer mudar? Começa a mudar a sua vida naquela área que você não está gostando. Começa a mudar a sua fala. Muda a sua fala. Porque você começa a mudar a sua fala, você vai mudar comportamento. Porque os pensamentos mais frequentes enraizados na sua mente, através da sua fala, porque o que você fala enraiza no coração. Jesus que diz, não é aquilo que entra na sua boca que contamina, mas é aquilo que sai da sua boca. Então, se você quer inclinar seu coração, aprenda a confessar aquilo que você quer alcançar. Então, a fé é esse, sabe, é esse prenúncio da vitória. E nós precisamos visualizar. Eu comecei a falar do que ia acontecer. Eu comecei a falar do que Deus iria fazer no nosso meio. Eu comecei a falar dessas multiplicações. Eu comecei a falar da conquista de vidas. Eu comecei a falar da transformação das pessoas. Eu comecei a falar o tempo todo. A fé fala. E a terceira e último ponto é uma mentalidade de perseverança. Uma mentalidade de perseverança. E aí eu quero dizer aqui para você, existe uma diferença de persistência e insistência. Persistência é o cara, sabe, prosseguir para o alvo, sabe, de maneira intencional, de maneira inteligente. Agora, insistência é você prosseguir para o alvo, só que com as mesmas atitudes o tempo todo. E o segredo da persistência é, o alvo é o mesmo, só que as atitudes, elas precisam ser ajustadas. Então, insistência é você ficar ali o tempo todo nas mesmas atitudes, mas persistência é você, cara, é o mesmo alvo, só que os caminhos, eles vão modulando. Por quê? Porque eu vou pegando experiência e alinhando, fazendo alinhamentos. E aí eu quero dizer para você, é muito fácil a gente fazer o primeiro life group. Difícil é fazer um milésimo. E eu vou te dizer, eu estou falando aqui para você, eu não posso nem contar aqui a minha história ministerial, senão eu não passava esse conteúdo para vocês. Mas deixa eu lhe dizer, são 22 anos de ministério. E aí eu vou dizer para você, cara, quantas e quantas vezes, irmão, você que está liderando o Life Group, ouça-me isso. Quantas e quantas vezes eu abri Life Group, não deu certo, eu tive que reiniciar. Eu lembro em particular, o próprio Jonathan começou o Life Group num lugar, aí deu errado nesse lugar, aí depois teve que ir para um outro lugar, deu errado, o primeiro Life Group dele. Foi para um lugar, deu errado nesse lugar, por causa
né, da questão lá da casa e tudo. E aí depois foi para um outro lugar, não deu certo também. Aí no terceiro lugar, aí eu lembrei da passagem do Isaac, né? O Isaac só prosperou no terceiro poço. E aí eu quero dizer para você, não pare nos primeiros poços que te frustrarem. Não pare, irmãos. Avance, não pare. Porque existem glórias que estão por vir só depois da perseverança. E Deus quer forjar isso em você. Um coração resiliente, um coração valente, um coração focado, um coração que não para. Até que a promessa se cumpre, eu não vou parar. Nós não podemos parar. Nós temos que ser discípulos indesistíveis. E a mentalidade que eu passo no nosso discipulado é: nós somos indesistíveis. Nada vai nos fazer parar. Se o Senhor estiver comigo, eu irei até o fim. Você crê comigo? Irmãos, a vontade de desistir no começo era terrível. Mas eu vou te dizer, continua. Acredita nas pessoas até o fim. Acredita até o fim. Eu lembro de um novo convertido que ganhei lá no Habib's. E ele caiu uma vez, caía 2 vezes, 3 vezes. E eu perseverando com o cara, até vingar. Até vingar. Não desista. Nós somos indesistíveis. Nós somos imparáveis. Deus quer te dar essa graça para você jamais parar. E a graça de Deus vai te empoderar a não parar. Sabe por quê? Porque só alcança os níveis de glórias dos próximos poços quem não parou. Se Isaac falar assim: estou traumatizado com o primeiro poço, o segundo foi terrível, ele não iria para o terceiro. Tem gente que fala assim: eu não quero mais mexer com discipulado não, pastor. Eu não quero mais mexer com célula não, pastor. Life group não, meu Deus. E eu vou dizer para você: não para, irmão. Não para. Eu já abri, já iniciei várias vezes, mas eu não vou parar. Até que, quando de tanto a gente não parar, a gente acaba se tornando especialista. Quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus aí, amém? Cadê os leões daqui da Paixote? Cadê os discípulos indesistíveis? Aleluia! Pai, em nome de Jesus, que a tua graça empodere teus filhos debaixo do teu favor, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, cada um dos teus líderes, dos auxiliares, em nome de Jesus, para cumprir o propósito pelo qual foram designados, foram chamados a cumprir, debaixo da tua graça, debaixo do teu favor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os empodere, Pai, dê graça, dê o bálsamo do Espírito Santo, para que eles possam prosseguir e continuar e formarem equipes fortes, valentes, adestrados para a guerra, debaixo da tua unção, do teu poder, para conquistas extraordinárias, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.